Olá amigos, bom dia. Vamos à lição de quarta-feira, hoje dia 19. Vamos falar sobre os milagres de Jesus. Jesus curava as pessoas e por isso que esse assunto se torna interessante para todos nós. Jesus ministrava a palavra, ele tinha um ministério de cura muito eficiente. Mas Jesus não era apenas um curandeiro, ele não queria ser lembrado como um curandeiro. Ele dizia que estava para ensinar o reino dos céus e suas mensagens eram no intuito de fazer as pessoas entenderem o plano da salvação. A cura de pessoas, os milagres realizados, era uma consequência da compaixão de Jesus. Ele olhava as pessoas e ficava assim muito preocupado, ele ficava compadecido de ver as pessoas sofrendo. Por isso que Jesus ele tinha um ministério de cura, de milagres. A palavra milagre, ela vem de uma palavra latina chamada miraculum, que significa algo maravilhoso, que significa uma maravilha. Jesus executava essas maravilhas, executava algo maravilhoso. As pessoas até diziam, nunca vimos tantos prodígios como temos visto com este profeta chamado Jesus. As pessoas ficavam satisfeitas quando viam Jesus executando aquelas curas. Obviamente, nós sabemos hoje, pelos dias de hoje, quando aparece alguém curando, como as pessoas correm para lá. Basta olhar para os hospitais e estão lotados de pessoas com deficiências, com doenças crônicas, com situações que mereceriam um ministério de cura. Jesus tinha esse ministério de cura, mas ele não apenas curava, ele tinha também o seu objetivo de missão, que era a missão de salvar almas. Ele disse, eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então, na pergunta número 5 da lição de quarta-feira, tem uma pergunta dizendo o seguinte, no ministério de Jesus, ele fazia 3 coisas básicas. Que coisas eram essas? Como as pessoas reagiam quando Jesus atendia às suas necessidades? Aí temos aqui 2 passagens bíblicas, Mateus capítulo 4, 23 a 25, que diz assim, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades do povo. No livro de Mateus 9:35 também se expressa dessa forma, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então essas 3 coisas básicas faziam parte do ministério de Jesus. Ele então pregava, ele ensinava e ele curava as pessoas. Por isso que hoje nosso ministério como igreja é um ministério que tem que atender essas 3 fases da vida das pessoas. Ensinar, pregar e curar as pessoas. Ministério de cura. Hoje a igreja tem ministério de cura, até ministério preventivo das doenças. Ministério de saúde, ministério de temperança. E hoje nós percebemos que quando as pessoas previnem as doenças através de uma boa alimentação, através de qualidade de vida, de regras de saúde, a pessoa evita muitas doenças. Agora, muitas pessoas ao longo da vida tiveram uma alimentação deficiente, não tiveram instrução, misturaram muitos alimentos, comeram coisas que eram indevidas e hoje têm doenças crônicas. E essas doenças podem ser resolvidas pelo poder de Jesus. Com certeza podem. Nós temos visto muitos casos de cura de pessoas que Deus tem abençoado e tem colocado a mão e tem assim retirado as doenças. Mateus 15, verso 13 diz assim, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então se o diabo plantou uma doença em sua vida, Jesus pode retirar essa doença. Então Jesus tinha essas 3 fases no ministério dele. É muito reconfortante a pessoa ter uma necessidade resolvida. Como isso é importante. Eu lembro que o Dr. Rui frequentou a igreja aqui perto do Jabaquara, Mirandópolis. Era um homem muito abençoado por Deus, mas ele contava que quando ele era moço, ele ainda era um auxiliar de escritório e ganhava muito pouco. E era muito pobre. E ele disse que em uma das ocasiões ele não conseguiu pagar o aluguel. Morava ele e a mãe, onde hoje é a igreja central paulistana. Havia ali um conjuntinho de casas e ele e a mãe moravam numa das casinhas. E ele conseguiu assim ter um problema financeiro e não conseguiu pagar os aluguéis e houve uma ordem de despejo. E ele disse assim para a igreja uma vez, gente, quando eu estava naquela situação eu me vi desesperado. Era uma tarde de quinta-feira, quando eu saí andando pela Praça da Sé, com o papel de despejo na mão, o oficial de justiça havia entregue esse papel. Ele disse, ao entrar na rua Senador Feijó,
Ali tinha alguns barzinhos, alguns botecos. E disse, ao andar por ali, de cabeça baixa, arrastando os pés, pensando onde ele ia arrumar dinheiro para pagar os aluguéis atrasados. Eu disse, nesse momento, de dentro do bar, um amigo me chama, meu amigo Olívio, é o meu amigo da igreja. E ele disse, Rui, vem cá. Ele estava tomando um lanche, tinha saído do trabalho aquela hora, 6 da tarde, num dos escritórios ali da Quintino Bocaiúva. E ele disse, Rui, vem aqui. Ele disse, eu fui até lá, triste. E ele disse, que é isso, rapaz? O que você tem que estar desse jeito triste? Ele disse, o que você tem? Pode contar comigo, sou seu amigo. Ele disse, eu tirei do bolso a ordem de despejo e Olívio tinha recebido o pagamento naquele dia. Sabe o que ele fez? Ele pegou o envelope, naquele tempo recebia o pagamento dentro de um envelopinho. Ele pegou o envelope que estava no bolso do paletó e disse, Rui, vai cuidar da tua vida. Eu disse, não posso pegar o seu pagamento. Ele disse, não tem problema, resolve primeiro o seu caso amigo. E um dia, lá na frente, você vai me pagar esse, não tem problema. Ele disse, olha, quando eu peguei aquele envelope, eu tirei o dízimo, porque era de Deus, e com o restante eu paguei todos os aluguéis atrasados, e depois então consegui me firmar na vida, e ele se tornou muito rico depois, abençoado por Deus. Mas ele diz, a coisa mais gostosa da minha vida foi ter a minha necessidade atendida, resolvida por um amigo. Jesus é o nosso Olívio. Ele nos pergunta sempre, o que queres que eu te faça? E nós temos que responder com fé a essa pergunta de Jesus. Jesus tinha um ministério de ensinar as pessoas. Era um mestre que falava com autoridade. Jesus ele pregava o reino de Deus para as pessoas. E ele curava as pessoas também. Um ministério abençoado que nós temos que copiar hoje, se quisermos trazer pessoas para o reino de Deus. Então, ele fazia tanto esse trabalho que as pessoas se aglomeravam em volta dele. E na pergunta número 6, diz que Jesus, depois de fazer muitos milagres em Cafarnaum, ele foi até de noite fazendo milagres. Quando foi no dia seguinte, ele levantou-se bem cedo. E já havia multidões esperando ele. Diz assim o texto de Marcos 1,32. Sendo já tarde, tendo-se posto o sol, trazia os enfermos e os endemoniados. E ele curou muitos doentes atacados de diversas moléstias. E expulsou muitos demônios. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se e saiu e foi para um lugar deserto e ali oravam. Foram, pois, Simão e seus companheiros procurá-lo. Quando o encontraram, disseram, Senhor, todos te buscam, muitos estão te buscando. Respondeu Jesus, vamos a outras partes, as povoações vizinhas, para que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. Verso 39, foi então para a Galileia, pregando na sinagoga deles e expulsando o demônio. Jesus então deixou aquelas pessoas aguardando, simplesmente levantou de madrugada, os discípulos disseram, Senhor, tem muita gente procurando o Senhor. Ele disse, eu tenho que ir a outro lugar, vamos. E eles então saíram bem cedinho e foram para a região da Galileia. Por que Jesus fez isso? Por que ele deixou as pessoas no vazio? Ele disse, eu preciso pregar a outras localidades, a outras pessoas. Para isso eu vim. Eu não sou apenas um milagreiro. As pessoas continuavam tendo necessidade. E quanto mais Jesus curava, mais pessoas com problemas apareciam. E Jesus então resolveu deixar essas pessoas, porque não foi um desrespeito, mas porque ele tinha uma missão a cumprir. E ele foi para outra região, a região da Galileia, para que ele pudesse então ali ministrar, ensinar, pregar e também curar. Tanto que diz a Bíblia que ele foi ali, expulsou os demônios e curou muitas pessoas. Cristo, ele tinha uma vida em harmonia com o seu objetivo. Cristo tinha um foco, ele não perdia o foco. É uma dificuldade hoje para alguns líderes da igreja que perdem o foco. Quando pensam em realizar alguma tarefa, perdem o foco. E de repente a igreja se torna uma igreja insípida, uma igreja fria, porque as pessoas perdem o foco. Nós temos um foco hoje, nós somos o povo do advento e não podemos perder esse foco. Nós somos o povo da saúde, não podemos perder esse foco. Temos que ensinar as pessoas como as pessoas podem assim ter melhor saúde, ter assim milagres em suas vidas, tá? O pastor Francisco Mascarenha foi uma vez numa das vilas de Minas Gerais, e ali tinha a igreja dominante. Quando ele começou a pregar, foi um desespero, fizeram uma perseguição horrível contra ele. Numa das noites ele teve que fugir, e havia mais de 100 pessoas atrás dele, jogando pedra, pedaços de pau, alguns dando tiro. E numa dos lugares ele recebeu um tiro, o tiro bateu nas costas dele, atravessou o pulmão, saiu pelo lado de fora da barriga. Ele caiu, as pessoas pensaram que ele estava morto, foram embora, mas ele levantou-se, botou a mão sobre o ferimento, e o ferimento secou na hora.
Depois ele foi aos médicos, ele tirou muitas radiografias na época, e só havia perfuração, nenhum órgão vital fora atingido, mas estava completamente curado no lugar do ferimento. Milagre de Deus, milagre do Senhor Jesus sobre a vida das pessoas. Então, hoje nós temos que pensar o seguinte: precisamos de ter um ministério que seja eficiente. Esse ministério tem que ser como o de Jesus. Tem que ser um ministério que ensine as pessoas, tem que ser um ministério que pregue a palavra e um ministério que produza a cura nas pessoas. Que Deus abençoe grandemente. Que possamos ter o sentido de que Deus deseja nos dar a bênção nesses 3 ministérios. Um homem que era muito bondoso, que fazia o bem para todo mundo. Um dia Deus mandou um anjo conversar com ele. E o anjo disse: olha, Deus se agrada muito do seu testemunho. E Deus mandou perguntar para você o que você quer, que poder que você quer. Você quer o poder de curar? O homem disse: não quero, eu não quero o dom de curar. Deixe que Deus cure, eu só oro pelas pessoas. Não quero que as pessoas me persigam, nem achem que eu sou uma pessoa, um curandeiro. Você quer então o dom de converter corações? Ele disse: também não. O Espírito Santo vai fazer isso. Eu vou pregar e o Espírito Santo convence os corações. Que dom você quer então? Perguntou o anjo. O homem disse: eu quero um dom que eu não saiba. Assim, o que é que eu fiz para que as pessoas não me tenham como um modelo? Porque eu sou um miserável pecador. O anjo então conversou com Deus e Deus disse: então faz o seguinte, dê o poder para ele ter assim uma sombra abençoada. Assim esse homem, por onde passava, ele não sabia que estava abençoando as pessoas. Onde a sombra dele passava, curava pessoas, a grama ficava mais verdinha, as plantações, assim, onde a sombra dele passava, ficava exuberante. Lembra que a Bíblia diz no livro de Atos que até a sombra de Pedro curava as pessoas? Então esse homem dessa história pediu a Deus que ele queria ser abençoado, mas ele não queria assim saber que dom que ele possuía. E esse homem se tornou uma bênção para todas as pessoas. A nossa sombra deve ser também uma bênção para as pessoas, a nossa presença. Deus nos abençoe. Que possamos ter essa bênção na vida de sermos assim produtivos na palavra de Deus, no ministério de fazer amigos para Deus. E fazer amigos para Deus é assim ter o ministério de cura também em nossa vida, em nossa igreja. Deus abençoe, que você tenha assim um dia abençoado pelo poder de Deus. Obrigado. Amém.